Aleluias. Bom, vamos começar aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 20, versículo de número 7. Esse não é necessariamente aqui o assunto central que a gente vai tratar hoje, aprender hoje, né? Apesar que, claro, já tem lições para a gente extrair daqui, mas vai ser apenas aí, né, um assunto que eu quero entrar para abordar, para fazer aqui até um pano de fundo, vamos dizer assim, para a gente entrar no assunto que a gente vai tratar hoje. E hoje eu quero falar de um assunto assim, ó, desse tamanho, você vai ver só, mas que tem muita importância para a nossa vida. Antes de eu fazer a leitura, deixa eu contar para você o que está acontecendo, porque a gente vai pegar o bonde andando, amém? Não vamos começar do comecinho da história, já vamos pegar o bonde andando. Se eu não contar para você, não dá para sentar na janela, como o pessoal brinca, né? Você não vai entender nada. Então, está acontecendo aqui uma guerra entre a Síria e entre o povo de Israel. E a Síria era uma grande potência, quem sabe a maior, mas no mínimo uma grande potência daquela época. O rei da Síria era Ben-Hadad. Só para você ter uma ideia, quando ele vem atacar Israel, ele vem com o seu exército e ele tem 32 reis que estão à frente do seu exército. Ele dividiu o seu exército e haviam 32 reis, reinos que ele havia derrotado e que passaram a servi-lo, 32 reis que estavam à frente do exército. Então, claro, né? Quem é rei dos reis é o Senhor, amém, igreja? Mas entenda que, humanamente falando, a gente poderia dizer que ele era rei de reis, não é verdade? Só para você entender o que era a Síria. E eles vieram atacar o povo de Israel. E o povo de Israel, então, saiu à batalha contra eles e, de uma maneira milagrosa, os venceu. Venceu aquele exército poderosíssimo. Mas sabe o que aconteceu? Os profetas lá deles, né, de Ben-Hadad, os entendidos lá, vamos dizer assim, chegaram para o rei e falaram assim: ó, rei, ó, a gente perdeu a batalha, sabe por quê? Porque o Deus de Israel é o Deus dos montes, e a gente fez guerra nos montes, e por isso que a gente perdeu a batalha. Mas, rei, faz o seguinte, reúne o seu exército, tira esses reis que estavam aí, né, coloca capitães no lugar dele, vamos voltar com o mesmo efetivo da primeira vez, e agora, em vez da gente fazer guerra nos montes, a gente vai atacar eles pelos vales, porque o Deus deles é o Deus dos montes. Mas se nós o atacarmos nos vales, então nós vamos vencê-los. É isso que está acontecendo. E aí, aquele exército retorna, né, com o mesmo número da primeira batalha, um efetivo muito maior do que de Israel, e eles vêm atacar agora pelos vales. E aí acontece o seguinte, primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 27. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres, né, de mantimentos, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Olha só, era tão desproporcional os dois exércitos, que a Bíblia diz que fez acampamento aqui o exército de Israel, e fizeram isso em um vale, aqui o exército de Israel, e do outro lado o exército da Síria. E o exército de Israel era tão pequeno perto do exército da Síria que parecia 2 amontoadinhos de cabra, né? Parecia 2 rebanhozinhos de cabra perto do exército da Síria, que a Bíblia diz que enchia a terra. E eles estão lá, agora nós vamos vencer, porque agora a batalha vai ser no vale, e o Deus de Israel é o Deus dos montes. Agora olha o que aconteceu. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E a gente poderia até dizer, né? Deus, em outras palavras, Deus está dizendo que eu sou o Senhor dos montes
e o Senhor dos vales também. Né? Sabe aquele ditado que diz assim, que não é só peixe que morre pela boca? Né? Por que eles foram falar bobagem? Aí Deus diz assim, olha, porque eles falaram isso, o rei de Israel, pode ficar tranquilo que eu vou estar na batalha. Amém, igreja? Para provar para eles que eu sou Deus dos montes, mas que eu também sou Deus dos vales. E aí o que acontece? Olha só. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou. E os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para Feca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. E Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara, quer dizer, fugindo do povo de Israel, se enfiava num lugar, se enfiava em outro, tal, até, se você continuar a leitura, não importa para nós hoje, mas aí ele é capturado, né? Então, da primeira vez eles perderam uma batalha, que eles perderam a guerra, até o rei deles foi capturado. Por que eles perderam a guerra? Por que isso aconteceu? Porque eles cometeram um erro muito sério, e que eu e você precisamos tomar o cuidado para não cometer, que é, meu irmão, querer limitar a Deus, querer colocar Deus, não sei se você vai entender a minha expressão, mas dentro de uma caixinha. Não, Deus é Deus dos montes. Não, mas dos vales não. Não, Deus até opera ali. Ah, mas lá ele não opera. Perceba que na antiguidade, os deuses das nações, que as nações criavam para si, eram dessa forma. Os deuses, eles eram limitados, os deuses só faziam uma coisa, tinha lá o deus da fertilidade, a única coisa que ele fazia é fazer os outros ter filho, não fazia mais nada, não era assim? Ah, não, esse deus aqui é o deus da colheita, ah, eu estou com uma dor na perna, não, ele é deus da colheita, não tem nada a ver com dor na perna, é assim ou não é? Né? Não, a única coisa que ele faz é abençoar a colheita. Aí tinha um outro deus lá, esse aqui é o deus da guerra, né? O que ele faz? Não, só faz guerra, não faz mais nada. Ah, mas eu estava precisando de uma benção aqui pro meu filho. Não, esqueça, só faz guerra. Você está entendendo? E assim assim as nações criavam os seus próprios deuses. E o grande problema é que eles querem olhar para Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, e querer também limitar a Deus como os seus deuses eram limitados. E dizer, não, a gente perdeu aquela batalha porque o Deus de Israel é o Deus dos montes. Eles mesmos viram que eles só perderam a batalha porque Deus estava guerreando contra eles naquela batalha, entende? Eles com um efetivo muito maior, perderam a batalha, falaram, não, só pode ser isso, é que o Deus de Israel é o Deus dos montes, não, mas vamos atacar eles no vale, que agora vai dar certo, só que o Deus, que é o Deus dos montes, também é o Deus dos vales, diga a glória a Deus, amém, igreja? Mas de um glória a Deus de verdade, que isso é motivo para a gente se alegrar, em nome de Jesus Cristo, diga a glória a Deus. Isso, gente, estou falando que Deus é Deus dos montes, Deus vai. Deve ser. Está amarrado. Amém? Né? É motivo para a gente se alegrar em nome de Jesus Cristo. Então, mas como eu dizia, eu estou falando isso aqui, esse não é nem o assunto principal que a gente vai tratar hoje. Mas eu estou lendo isso aqui só para a gente entender que quando a gente tenta limitar Deus, a gente pode se dar mal como os sírios se deram. E infelizmente, ainda hoje a gente ouve muito por aí, vê se não é verdade. Não, Deus faz isso. Não, mas aquilo lá Deus não faz. A gente não ouve muito isso? Não, Deus faz aquele outro. Não, mas hoje em dia Deus não faz mais aquilo lá. Né? E há muita gente tentando limitar Deus. E a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. E repito, tudo isso para a gente falar isso aqui, ó. Você está em 1 Reis 20, vira a folha, volta uma folha aí, nós vamos para 1 Reis 19 agora, e versículo de número 11. Só para você entender, porque novamente a gente vai pegar o bonde andando aqui, pegar o meio da história, mas lembra quando Elias está lá, todo depressivo, Senhor, todo mundo te abandonou, virou as costas para o Senhor, só sobrou eu, lembra disso? Fugindo de Jezabel, e ele vai se enfiar lá numa caverna, e aí Deus fala com ele lá, e é nessa ocasião, nesse episódio que acontece o seguinte, 1º livro dos Reis, capítulo 19,
e versículo 11. Diz assim: e ele, esse ele aqui é Deus, e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. O que diz aí, gente? Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, tremeu tudo, fez aquele barulhão. Mas olha o que a Bíblia vai dizer: também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Amém, igreja? A gente vai parar aqui, você continuar a leitura, você vai ver que Deus fala com Elias dessa forma, com uma voz mansa e delicada. Amém. Meu irmão, olha só, eu gostei de toda a sua atenção, por favor. Eu sei que isso depende de pessoa para pessoa. Eu sei que isso é muito uma questão até de temperamento. E eu não sei se você é como eu ou não. A gente tem aquela mania de achar que todo mundo é como a gente, ou todo mundo pensa como a gente, ou todo mundo reage como a gente, né? Ou tem o mesmo temperamento que o nosso. E não é verdade. Então, talvez para você isso que eu vou falar não vai fazer nem muito sentido. Mas eu tenho certeza que para muitos vai. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma grande dificuldade com lidar com o tal do espera. Esperar para mim é uma coisa complicada, né? Eu lido muito melhor com o vento forte. Eita, rapaz, tá balançando tudo, tá fendendo as rochas, rapaz, olha, e tá um terremoto, tá um fogo. Eu consigo lidar muito melhor com o terremoto, com o fogo, com o vento, do que com a calmaria. Sabe aquele tempo assim, ó, que está na nossa vida, uma calmaria tão grande que nada acontece? Sabe o que eu estou falando? E eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com esse tempo da calmaria, quando nada, aparentemente nada, está acontecendo. E a gente tem, entenda só, uma facilidade em enxergar Deus quando o vento está soprando. Rapaz, olha que vento que é esse, está rachando até as penhas e tal. É Deus, Deus está operando, Deus está movendo. Só que aí nós lemos na Bíblia, mas Deus não estava no vento. Você já vai entender isso aqui melhor, vamos com calma. A gente tem uma facilidade de ver Deus quando, sabe, a coisa está tremendo, oh, Deus está movendo, está acontecendo, está fazendo, você está entendendo? A gente tem uma facilidade de ver Deus, né, quando vem o fogo desceu, aleluia, ó Deus, né, o povo de Israel, quando o fogo desceu do céu lá, já começaram a gritar, só o Senhor é Deus, né? A gente tem facilidade em ver Deus no fogo, você está entendendo? Ver o fogo, é Deus, é Deus. Só que muitas vezes nós temos problema para conseguir enxergar Deus na voz mansa e delicada. Naquele momento, sabe, que não tem vento, que não tem fogo, que não tem terremoto, que está tudo do mesmo jeito. A nossa tendência é olhar para isso e dizer assim, rapaz, mas não está acontecendo nada, eu estou orando para Deus mandar um vento, eu estou orando para Deus mandar um terremoto, eu estou orando para Deus mandar um fogo e nada acontece. Acho que Deus esqueceu de mim, eu acho que Deus me abandonou. Você está entendendo em nome de Jesus? Só que nós precisamos lembrar, vamos voltar ao que a gente acabou de falar. Qual que foi o erro dos sírios?
O erro deles foi dizer: Deus é o Deus do monte, mas não é o Deus do vale. E a gente não pode cometer esse erro. Conseguir enxergar Deus no fogo, no vento, no terremoto e achar que na calmaria Deus não está. E achar que quando aparentemente nada está acontecendo na nossa vida, que Deus não está. Só para eu ficar tranquilo, só para eu, perceber se eu estou conseguindo, sabe, levar a palavra e alcançar o teu coração. Algum momento você já se sentiu assim, abandonar? Rapaz, parece que Deus esqueceu de mim. Eu estou orando e não está acontecendo nada. Está uma calmaria na minha vida que chega a me incomodar. Né? E vamos falar a verdade, olha que engraçado, né? O ser humano é fantástico, né? Olha que engraçado, quantas vezes a gente consegue ficar angustiado na calmaria? Verdade ou não é? Porque não está acontecendo nada, a gente fica angustiado, diz: Deus, quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa? Porque entenda só, nesse episódio específico que nós estamos falando, Deus não estava no vento. Mas tem hora que Deus está no vento? Sim, tem hora que ele está no vento. A Bíblia diz que para Deus abrir o mar vermelho, Deus enviou um vento forte que abriu o mar. Deus estava naquele vento? Você está entendendo, em nome de Jesus? Eu posso dizer assim: tá vendo aqui, ó, Deus não está no terremoto. Nesse Deus não estava. Mas naquele que abriu as cadeias de Paulo e Silas, nesse ele estava. Naquele que os discípulos oraram e a Bíblia diz assim: moveu-se o lugar onde estava, tremeu tudo, naquele Deus estava. Você está entendendo? Ele não estava nesse. Então, volta a falar do erro dos discípulos. Eu não posso dizer assim: Deus nunca está no vento. Não, tem hora que ele está. Deus nunca está no terremoto. Não, tem hora que Deus está. Deus nunca está no fogo. Deus não fala com Moisés lá através do fogo? Naquele Deus estava. A Bíblia chega a dizer que o nosso Deus é um fogo consumidor. Nesse, Deus não estava. Nesse, Deus estava na calmaria. E o que eu quero falar com você hoje, como eu dizia, é algo muito pequeno e muito simples, é isso. Nós não podemos cometer o erro dos Círios, de dizer: não, Deus está no vento, Deus está no terremoto, Deus está no fogo. Ih, rapaz, nada está acontecendo na minha vida. Então Deus não está comigo, porque Deus não está na calmaria. Não. Até o título da mensagem de hoje é o Deus da calmaria. Porque se ele é Deus dos montes, ele também é Deus dos vales. Se ele é o Deus do fogo, ele também é o Deus da calmaria. Se ele é o Deus do terremoto, ele também é o Deus da calmaria. Se ele é o Deus do vento forte, ele também é o Deus da calmaria. Você está entendendo? Só que a nossa tendência é achar que quando nada está acontecendo na nossa vida, que só há uma voz mansa e delicada, que Deus não está ali. Que Deus se esqueceu de nós. Que Deus nos abandonou. Porque não está acontecendo nada, e se não está acontecendo nada é porque Deus não está aqui. Mas nós, repito, não podemos cometer de forma alguma esse erro. O que nós precisamos entender é que Deus, ele tem a sua forma, o seu jeito de trabalhar, e que não tem nada a ver com a nossa. E que não precisa respeitar a nossa agenda, e não precisa respeitar o nosso cronograma. Amém, igreja? Deus tem a agenda dele. E Deus vai ter momentos que Deus vai trabalhar nas circunstâncias. Quando Deus trabalha nas circunstâncias da nossa vida, a gente vê fogo, a gente vê terremoto, a gente vê vento forte, a gente vê as coisas mexendo no lugar, a gente vê as coisas acontecendo. Você está entendendo? Porque Deus está mexendo nas circunstâncias. Mas vai ter momentos que Deus não vai trabalhar com as circunstâncias. Vai ter momentos que Deus vai estar trabalhando no mundo espiritual, onde nem eu e nem você conseguimos enxergar. Mas não é porque a gente não está vendo o vento, o terremoto, as coisas se mexendo, você está entendendo? Que Deus não está trabalhando. Às vezes, entenda só, às vezes aqui não está acontecendo nada, mas lá no mundo espiritual você não sabe a correria que está.
Entende? Você não sabe o trabalho que tá acontecendo por lá. E outras vezes ainda, Deus não vai trabalhar nem nas circunstâncias, nem no mundo espiritual, mas Deus vai trabalhar em nós. Amém? Em nós. Deus vai trabalhar na nossa vida. Meu irmão, e eu digo para você que geralmente esses momentos que Deus vai trabalhar na nossa vida são momentos como esse, que não acontece nada. Que não está acontecendo nada, você não vê, a circunstância não muda em nada. Nada. Mas Deus está trabalhando na nossa vida. A Bíblia fala de Paulo orando por 3 vezes a Deus, dizendo: Senhor, muda essa circunstância. Deus, tira de mim esse mensageiro de Satanás que vem me esbofetear. Muda a circunstância. E sabe o que Deus responde para ele? A minha graça te basta. Não é isso? Em outras palavras, Deus está dizendo: ô Paulo, para de orar sobre isso, porque dessa vez eu não vou mudar a circunstância. Eu vou mudar você. Eu vou te dar graça para você suportar as esbofeteadas. Amém, igreja? Eu vou lidar com você, eu vou te dar graça. A minha graça é suficiente para você aguentar e suportar a situação. Então, repito mais uma vez, vai ter hora que Deus vai mudar, vai mexer nas circunstâncias, vai trabalhar nas circunstâncias. Aí é vento, aí é fogo, aí é terremoto, rapaz, tá movendo, tá mexendo, tá acontecendo, um tá indo para lá, outro tá indo para cá, Deus está fazendo um rebuliço. Amém? Vai ter hora que Deus trabalha só lá no mundo espiritual e vai ter hora que Deus vai trabalhar dentro da gente. E repito mais uma vez, na maioria das vezes, é aquele momento que parece que nada está acontecendo. Um grande erro nosso, sabe qual é? A gente abre a Bíblia, começa a ler as histórias da Bíblia, e para a gente é muito fácil ler as histórias da Bíblia. Olha só, você leu aqui, ó, só passa a página, ó, só muda a folha, não é assim? E aí, o personagem tal passou por isso, muda a folha, já venceu aqui, ó. E às vezes a gente esquece quanto tempo aquilo leva. Aí você lê, né? Olha, há pouco a gente falou do Elias, né? Olha como Deus operou na vida de Elias, olha quanta coisa aconteceu, olha quantos milagres, quantas maravilhas, e de alguma maneira a gente coloca na nossa cabeça que aquilo era todo dia. Você está entendendo? De alguma maneira a gente acredita que todo dia acontecia isso. Agora entenda, a Bíblia está narrando, por exemplo, 50 anos da vida de alguém. Mas aconteceu, a Bíblia narrou 50 experiências. Pois é, mas ao decorrer de 50 anos. Quer dizer que acontecia uma por ano. E os outros 364 dias? Talvez era uma calmaria só. Você está entendendo o que eu estou falando? De não acontecer nada. Às vezes você ouve, né, o pregador, eu ou qualquer outro, pregando e contando de algumas experiências, porque teve uma vez, porque aconteceu isso, porque não sei o que lá, e se diz, uau! Não é assim? E acha que aquilo é todo dia. Agora a gente está contando experiências de uma vida inteira. Entende o que eu estou falando? A gente olha para a vida de Davi, olha só, era um garoto ainda, foi ungido rei de Israel, olha, aí a gente só, ó como é fácil para a gente, só vira a folha. Venceu Golias, tá aqui no palácio de Saul, tá na caverna de Adulão, já tem um exército pronto, não é assim? É rei de Israel, que bênção. E a gente esquece, meu irmão, do tempo que passa uma coisa da outra. A gente lê aqui, e Moisés matou o egípcio, vira a folha, e Deus está chamando Moisés na sarça ardente, e esquece que passou 40 anos. Entende o que eu estou falando? Meu irmão, aí você pega, voltando a falar da vida do Davi, aí você pega a sua Bíblia e vai lá para o livro de Salmos, para os Salmos de Davi, e você vê quantas vezes ele não está em crise, dizendo assim, Senhor, por que o Senhor me abandonou?
dizendo: Deus, apressa-te em me socorrer, Senhor, faz alguma coisa aí, Deus. Amém? Até quando o senhor vai ficar dormindo? Você acha que estava ventando a vida dele uma hora dessa? Não, meu irmão, estava uma calmaria só e ele está angustiado, vê os anos da sua vida passando e nada acontecendo. Meu irmão, Davi era gente como a gente, como diz o ditado. Amém? Era como nós, que muitas vezes entrava em crise. A diferença é que ele entrava em crise e ia falar com Deus. Tem uns meio doido por aí que entra em crise e vai desabafar nas redes sociais, falar besteira. Essa é a diferença. Mas entenda que ele também, em muitas situações, estava uma calmaria sem fim na vida dele, e ele estava angustiado, dizendo: Deus, faz alguma coisa, Deus, cadê o vento, cadê o terremoto, cadê o fogo, Senhor, eu não aguento mais essa calmaria, nada acontece. O que eu quero lhe chamar a atenção hoje, e como eu disse que eu tinha para falar algo muito simples, acho que já estou até falando demais, mas o que eu tinha para trazer é isso, que a gente precisa entender que Deus está no fogo, que Deus está no terremoto, que Deus está no vento, mas que Deus também está na calmaria, e a gente não pode esquecer disso. De uma tal forma que, se não está acontecendo nada na nossa vida, a gente não pode fazer aquela leitura assim: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Até quando eu vou ficar aqui jogado? Até quando eu vou ficar esquecido? Você acha que José não se sentiu assim? Rapaz, interpretei o sonho do miserável do copeiro, cara, nem para verdade, nem para falar de mim, se esqueceu de mim. Agora, uma outra ocasião eu falei e repito, você já imaginou se o copeiro tivesse saído da prisão e tivesse se lembrado do José e tivesse falado para o faraó, conheci um cara lá na prisão, não, gente boa, não, tá lá injustamente, não, rapaz bom, liberta ele, dá uma chance para ele. Meu irmão, o que você acha que José ia fazer da vida? Provavelmente que o rei ia falar assim: tá bom, mas é tua responsabilidade, tá? Ele vai te ajudar lá na cozinha. Tá bom, ele ia passar o resto da vida descascando batata. Ou você acha que ele ia sair de lá para ser governador no outro dia? Óbvio que não. Então, aquele período que ele ficou esquecido lá, e todo dia ele acordava cedo, cuidava dos presos, batia o cartão, ia comer a marmita dele, voltava, batia o cartão. Entende que Deus estava com ele lá? E a Bíblia mesmo diz isso, que Deus era com ele? Para quê, meu irmão? Porque Deus tem a sua agenda própria, para na hora que chegasse o momento exato, aí ele fosse lembrado. Não para ser descascador de batata, nada contra quem descasca batata, você está entendendo, né, que eu estou falando? Mas não para ser auxiliar de cozinha lá, mas para ele se tornar governador de todo o Egito. Então, se talvez você está num período da sua vida que você diz: meu Deus, pastor, o negócio está brabo, nada acontece. Nada acontece. Meu irmão, não seja tentado a achar que Deus não está contigo. Não seja tentado a achar que Deus te esqueceu ou qualquer coisa assim, porque o nosso Deus também é o Deus da calmaria. Amém? Quando aparentemente nada está acontecendo e às vezes a gente está angustiado por causa disso, a gente precisa aprender a confiar, a esperar no Senhor, porque Ele tem o tempo certo, Ele tem a hora certa de fazer a coisa certa. Para a gente fechar, vamos para Mateus capítulo 28 e versículo de número 20, por favor. Mateus 28, 20. Isso. Eu não vou te falar um versículo novo que você nunca ouviu. Com certeza você conhece esse versículo. Mas isso tem que ser, sabe, a gente trazer isso como verdade, verdade, verdade para a nossa vida. Eu vou ler o 19 para dar sentido, tá? A Bíblia diz assim, é Jesus falando, é com essas palavras que encerra o Evangelho de Mateus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias que tem vento. É isso? Todos os dias que tem fogo. Todos os dias que tem terremoto. Não, eis que estou contigo todos os dias. Nos dias de calmaria, Deus está com a gente. Deus não nos abandonou, Deus não nos esqueceu. Amém? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, igreja? É isso que eu e você precisamos crer. Não, Deus está com... Rapaz, mas não está acontecendo nada. Mas Deus está comigo, Deus está no controle, Deus está no comando. Tem hora certa. Fica em paz, fica em calma. Eu acho que eu já contei aqui uma ocasião que eu estava na igreja orando. Na igreja mesmo, literalmente, na madrugada, orando. E naqueles momentos de crise, garanto que você já teve também. O pastor também passa por essas coisas, tá? Não sei se você sabia. Mas um momento de crise, eu dizendo para Deus, eu estava revoltado. Dizendo para Deus, Deus, o senhor tem que fazer alguma coisa, Deus, eu não aguento mais. Essa calmaria, nada acontece, não acontece coisa nenhuma. O senhor tem que mandar o vento, Deus, o senhor tem que mandar o terremoto, o senhor tem que mandar o fogo, tem que acontecer alguma coisa e tal. E eu estou lá orando, brabo. Né? Deus, faz alguma coisa que eu não aguento mais. E aí Deus é Deus, né? Eu não estou dizendo que eu tive uma visão, assim, não, mas eu enxerguei, a resposta de Deus foi assim, Deus me mostrou uma coisa, eu enxerguei claramente uma oração que eu estava fazendo, há anos atrás. Há anos atrás. Isso já tem alguns anos, uns 7, 8 anos. Então, aquela experiência remontava ali uns 15 anos para trás ainda, mais ou menos, uns 10 anos, para não exagerar, para trás. E eu, sabe assim, aquelas câmeras lá do céu, que Deus grava tudo, que eu via assim de longe, e eu via aonde eu estava, e pior que eu lembrava daquela oração. Mas Deus foi no ponto, assim, porque eu lembrava daquela oração. No lugar que eu estava, do jeito que eu estava ajoelhado, eu lembro, era um sofazinho, eu lembro até do sofá e tal, era numa igreja também, ajoelhado lá, orando, dizendo para Deus assim, e Deus fazia, eu ouvia a oração que eu estava fazendo, olha como que é, né? E aí, e pior de tudo, que eu lembrava daquilo. Eu lembrava, era algo que eu tinha fresco na minha memória. Eu dizia para Deus, Deus, as coisas estão indo muito rápida, Deus. Ai, Deus, eu não estou sabendo lidar com a situação, porque a coisa está muito acelerada, eu sou muito novo, Deus, e as coisas estão indo rápido demais, e tal, Deus, faz as coisas mais devagar. Eu estava lá orando, dizendo, Deus, não sei o quê. A segunda agora, entendeu, né? Meu irmão, eu comecei a dar risada quando Deus me mostrou aquela cena. Literalmente, eu parei de orar, comecei a dar risada, falei, Senhor, me pegou, hein? O Senhor também, para que guardar essa gravação? Para que guardar tanto tempo isso? Comecei a dar risada, falei, o Senhor quebrou minhas pernas, agora não tem nem uma cara de pau para continuar orando. Mas o que Deus me fez entender naquele momento, né, é assim, cara, decide aí. Ué, aquele dia eu estava querendo fazer a coisa rápida e você estava dizendo, Deus, está rápido demais, eu estou até assustado, vai mais devagar as coisas. Agora que as coisas não estão andando na velocidade que você gostaria, você está aí querendo me acelerar e dizendo, Deus, faz alguma coisa. O que eu entendi Deus falando comigo naquele dia é o seguinte, eu é que sei. Não se mete. Eu é que sei na hora de acelerar e eu é que sei na hora de calmaria. Se precisar passar 1 ano, 2, 3, 5 ou 40, como foi com Moisés, fica aí quietinho na sua. Amém. E em nome de Jesus Cristo, que a gente possa, sabe, entender que o nosso Deus também é o Deus da calmaria e guardar isso no nosso coração. Eis que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos, todos os dias, nos dias de vento, nos dias de fogo,
nos dias de terremoto, no dia que está acontecendo muita coisa. Amém, igreja? Mas ele também é conosco no dia que não está aparentemente acontecendo nada. Porque até no dia que não está acontecendo nada, Deus continua sendo conosco. Deus continua trabalhando. Ora no mundo espiritual, ora dentro de nós, ou ora simplesmente esperando a hora certa chegar. O que cabe a mim e a você fazer é descansar, é confiar, é aquietar o nosso coração. Amém? É fácil? Nem sempre. Algumas vezes, talvez, como Davi, a gente vai ter que orar, Deus, socorre-me, acorda, Deus, até quando o Senhor vai continuar dormindo? Davi orou assim, gente. Pensa na ousadia do cara. Amém, igreja? Mas ele estava sendo sincero, ele estava expondo o que estava dentro dele. Quando eu estava lá orando daquele jeito, meu irmão estava sendo sincero com Deus. Eu estava expondo o que estava no meu coração. E a Bíblia diz que Deus ama a sinceridade. Amém? Se necessário for, que a gente vai lá e fale com Deus. Respeitando, sabendo que Ele é Deus, mas que a gente abra o coração para Ele e fale o que a gente está sentindo de verdade. Mas que acima de tudo a gente possa sempre confiar que Ele é Deus até da calmaria. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Aleluias!